A aula 4, nós vamos começar a falar sobre plano cartesiano. Então, primeiro é sistema de coordenadas. As coordenadas de um ponto são as informações que permitem a localização exata deste ponto. Anteriormente, nós trabalhamos com a reta real, que é o conjunto dos números reais, podem ser representados através de uma reta real. No plano cartesiano agora, nós temos dois eixos agora, a reta real e uma outra reta real na vertical, passando pela origem, passando pelo zero. Então eu tenho uma reta real na horizontal, que é chamado de eixo das abscissas, que é o eixo X, e tem uma reta na vertical, passando lá pelo zero, que é o meu eixo das ordenadas, que eu chamo de eixo Y. Do zero para frente, positivo, do zero para a esquerda, negativo, do zero para cima, positivo, do zero para baixo, negativo. De menos infinito a mais infinito, de menos infinito a mais infinito. Isso aqui é um plano, é chamado de plano cartesiano. Levou esse nome de cartesiano porque foi idealizado pela primeira vez por René Descartes. René Descartes. Então ficou cartesiano por causa do nome dele, tá? Todo elemento trabalhado no plano cartesiano, ele forma um par ordenado. Esse ponto no plano, ele vai ter coordenada x, sempre o x é primeiro, e uma coordenada y depois, que determina a localização do ponto no plano. Então eu dei alguns exemplos aqui, ó. Os pares ordenados, A, 3 e 2, x3, y2. Eu ando 3 em x, ando 2 em y. Quando eu faço o encontro aqui, eu acho o ponto A. Estou localizando o ponto A. B, menos 1 e 1. X menos 1, y mais 1. Fiz o encontro aqui, ó. Localizei o ponto B. C, x menos 3 e 0. Veja que o valor do y é 0. Quando o y é 0, significa que esse ponto C aqui está em cima do eixo X. Aonde? No menos 3. Então, o ponto C, ó, vai estar em cima do eixo X no menos 3. Olha lá. D. X menos 3, Y menos 2. Então, X menos 3, ó, Y menos 2, o encontro, acho o D. E. X0, Y menos 4. Ó, o X é 0. Se o X é 0, significa que o ponto E está em cima do eixo Y. Aonde? No menos 4. Ó. Vem aqui, ó, menos 4. Aqui está o ponto E. Tá? E o F, x2, y menos 4. x2, y menos 4. O plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes, em 4 quadrantes, sempre no sentido anti-horário. Pegando do eixo X aqui, ó, no sentido anti-horário, eu tenho os meus quadrantes. Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que acontece no primeiro quadrante? O X é positivo e o Y é positivo. No segundo quadrante, o X é negativo, o Y é positivo. No terceiro quadrante, o X é negativo, o Y é negativo. E no quarto quadrante, o X é positivo, o Y é negativo. Outra coisa também, os quadrantes, esses ângulos aqui são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, se eu for trabalhar depois a trigonometria, trabalho com um ângulo, vai de 0 a 90 graus, de 90 a 180, de 180 a 270, de 270 a 360, uma volta completa, tá? Ok? Só uma observação aqui, ó. Dois pontos são iguais, se e somente se suas abscissas são iguais e suas ordenadas são iguais. O ponto formado pela coordenada A e B e outro ponto formado pela coordenada C e D, eles são iguais se a abscissa A for igual à abscissa C e se a ordenada B for igual à ordenada D.
Se isso acontecer, significa que os dois pontos são iguais, ok? Alguns exercícios aí da aula 4. Ó. Obter os valores reais de um modo que o ponto P de coordenada 2m mais 1 e 3m menos 6 pertença ao quarto quadrante. Aí se a gente relembrar lá, ó, o quarto quadrante, o x ele é positivo, é uma coisa que eu sei do quarto quadrante, ou pelo menos tenho que saber, né? O x é positivo e o y é negativo. Então o x é maior que zero, positivo. O y é menor que zero, negativo. Então como é que eu vou resolver? Ele quer que eu obtenha valores de m, para que esse ponto esteja no quarto quadrante. Para estar no quarto quadrante, o x tem que ser positivo, então 2m mais 1 maior que zero. E o y, 3m menos 6, é negativo. Então 3m menos 6 é menor que zero. Caí numa inequação. Jogo o 1 para lá, vai negativo. O 2 está multiplicando, vem dividindo. O m tem que ser maior do que menos meio. Aí eu venho e represento na reta. Ó. Menos meio aberto, que não tem o igual. Menos meio aberto, maior. Tudo que é para a direita. 3m menos 6 igual a zero. Aí o menos 6 vem para cá, mais 6. O 3 vem dividindo, 6 dividido por 3, 2. O m tem que ser menor que 2. Aí eu pego aqui uma outra reta. 2 aberto, menor. Agora a minha resposta é que tem que atender os dois ao mesmo tempo. Então, para atender a interseção, vai de menos meio aberto a 2 aberto. Resposta. De menos meio aberto a 2 aberto, assim, posso dar a resposta assim, ou posso dar a resposta assim, né? De menos meio menor que m, que é menor do que 2. Porque eu pedi para calcular o m, né? Esse é o valor do m, ok? Número 2 aí, ó. Determine os números reais a e b, de modo que o ponto 3a menos 2b de coordenada, né? A mais b é igual ao ponto de coordenada 10 e 11. Então, se eles são iguais, a abscissa daqui tem que ser igual a abscissa daqui. 3a menos 2b tem que ser igual a 10. E a mais b tem que ser igual a 11. Caindo numa equação, um sisteminha de duas equações com duas incógnitas, uma maneira de resolver é por adição. Mas para resolver por adição, eu tenho que eliminar um deles. Aí eu escolhi esse aqui, eu vou eliminar o menos 2b. Então eu multiplico a equação de baixo, tudo por 2. Ó. Vou repetir a primeira, ó, 3a menos 2b igual a 10. E a de baixo, 2a mais 2b igual a 22. Multipliquei tudo por 2. Agora eu vou somar. 3a mais 2a, 5a. Menos 2b mais 2b, zerou, sumiu. 10 mais 22, 32. Então o a vai ser 32 dividido por 5. Agora eu pego o valor do a, escolho em qualquer uma das duas equações e substituo o a. Eu escolhi a de baixo aqui, ó, que é mais simples. Então no lugar do a, eu botei 32 quintos. Mais b igual a 11. Joguei o 32 quintos para cá, ele veio negativo. MMC, 11 sobre 1, né? Então MMC é 5. 1 em 5 é 5. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 11, 55. 5 dividido por 5 dá 1, vezes menos 32, menos 32. 55 menos 32 dá 23 sobre 5. Então, achei o valor do A, foi pedido para determinar A e B. A, 32 quintos e B, 23 quintos. Ok? Outro exercício, usando o plano cartesiano, né? Com base no gráfico a seguir, determine a distância entre os pontos A e B. Então, o ponto A aqui, ó, tem coordenada x2 e 1, y1. O ponto B tem coordenada x6, y4. Se eu fizer um prolongamento aqui dessa linha aqui, ó, eu fecho um triângulo retângulo. Aí eu vou usar o teorema de Pitágoras. Chamei isso aqui de distância de A até B, ó. A hipotenusa ao quadrado, distância de A até B ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse cateto aqui, ó, vai valer 6 menos 2, 4. E esse cateto aqui vai valer 4 menos 1, 3. Então, distância de A até B ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tira a raiz aqui para eliminar a potência, dá distância de A até B. Raiz de 4 ao quadrado mais 9, que dá raiz de 25, que dá 5.
Ok? O número 4 aqui é a mesma coisa do 3. Só que a distância de D até E, aí D tem coordenada 3 e 4, E tem coordenada 9 e 12. Então essa distância aqui, esse cateto, é 9 menos 3, 6. E essa alturinha aqui, ó, é 12 menos 4, 8. Tem um cateto valendo 6, outro cateto valendo 8. Teorema de Pitágoras, achei o valor da distância de D até E. E a distância de F até G, aí o F é menos 2 e 3, ó, x menos 2, y 3. 10 e 8. G, 10 e 8. Aí eu faço aqui, ó, esse cateto aqui, ó, é o 10 mais 2, 12. E essa alturinha aqui, ó, é 8 menos 3, 5. Então, um cateto vale 5, outro cateto vale 12. Então, a distância de D de F até G, desculpa. Distância de F até G ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fio raiz aqui elimina a potência. Fio raiz aqui. 12 ao quadrado, 144, mais 25, 169. Raiz de 169, 13. E para finalizar aí a aula 4, mais esse exercício aí. Então, considerando os pontos. A, 2P menos 6, 3 sétimos. B, Q menos 2, 3Q ao quadrado menos 12. C, 5 oitavos e 3R menos 2. E D, de coordenada 6S mais 5 e 4 menos 2S. Determine os números reais P, Q, R e S, de modo que A, o ponto A, pertence ao eixo das ordenadas. Ordenada é o Y. Se ele pertence ao eixo Y, significa que a coordenada X dele vale 0. Então eu peguei 2P menos 6 igualei a 0. 2P igual a 6. P igual a 3. Letra B. O conjunto B pertence ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo X. Então, o eixo X, a coordenada Y tem que ser igual a 0. Então, eu peguei o 3Q ao quadrado menos 12, ela igualei a 0. Então, 3Q ao quadrado igual a 12. Q ao quadrado é igual a 12 dividido por 3, 4. Tirei a raiz aqui para achar o Q. Tirei a raiz aqui para achar o mais ou menos 2. Então, o Q pode ser mais 2, pode ser menos 2. C aqui. Conjunto C pertence ao primeiro quadrante. O primeiro quadrante, o X é positivo e o Y é positivo. Então, C. X é positivo aqui, tá? Perfeito, positivo. E o Y também tem que ser positivo. Então, 3R menos 2 tem que ser maior que 0. Então, 3R é igual a 2. R é igual a 2 sobre 3. R é maior do que 2 sobre 3, né? É uma desigualdade aqui, ok? Então, o valor do R é todo número maior do que 2/3. E que D pertença ao segundo quadrante. No segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo. Então, eu vou pegar o D. O X é negativo, 6S mais 5 menor que 0. E o Y é positivo, 4 menos 2S maior que 0. Joguei o 5 para cá, vezes menos 5. Então, S vai ser menor do que menos 5 dividido por 6. Venho, representa a reta aqui, ó, aberto, menos 5/6, menor, para lá. O de baixo, 4 menos 2S maior que 0. Então, menos 2S é maior que menos 4. Multiplica por menos 1, altera o sinal e altera o sinal da desigualdade também, que era maior, passa a ser menor. Então, 2S é menor que 4. Então, S é menor que 2. Veio numa reta aqui, ó, S menor que 2. Então, a interseção que atende esse e esse ao mesmo tempo é daqui para baixo, ó. Então, meu S é todo valor menor do que menos 5/6. S menor que menos 5/6. Ok? Aula 3 terminada, né?